Bom, a gente então aprendeu, ouviu até aqui, que o mercado se comporta em ciclos, certo? Quais são mesmo? Rompimento, canais estreitos, canais amplos e lateralidades, não é isso? E a gente viu que rompimentos, canais estreitos e canais amplos são ciclos de tendência. Ou seja, durante o desenvolvimento de todos esses padrões, é possível identificar uma linha de tendência que conduz, que dá direcionamento para este padrão e para o sentido do deslocamento do preço. À medida em que a gente vai reduzindo força e pressão, portanto, a gente vai percebendo a presença de correções, que primeiro são rasas e breves, e depois vão se aprofundando e se tornando correções mais profundas. Portanto, a gente vai tendo redução da força e da pressão, a gente vai evoluindo do breakout para o tight channel, para o broad channel, até que a gente atinge um ponto de equilíbrio e a gente forma um trading range, ou uma lateralidade, certo? Mas ainda que haja uma redução de pressão e uma redução de força, a gente ainda tem uma linha de tendência predominante, uma linha de tendência que dá o direcionamento, dá o norte da condução do movimento do preço. E o que é que breakout, tight channel e broad channel têm em comum? Todos são tendência. Mesmo nos canais amplos, em que a gente já viu que se houver penetração do ponto de rompimento anterior, se a gente já tiver visto alguém ganhando dinheiro no contra-tendência, como tipo de ordem stop, ainda que para um scalp a gente pode considerar um scalp no contra-tendência, é fundamental que a gente tenha um viés de não operar contra a tendência. Sempre que possível, e preferencialmente, a gente opera a favor da força, a favor do deslocamento, certo? Bom, já que a gente viu 3 ciclos que acontecem na fase da tendência, eu separei aqui para a gente poder estudar 5 padrões, 5 estruturas que são comuns ao mercado em tendência. Então, toda vez que a gente estiver dentro de um ciclo de tendência, ou que a gente estiver dentro dos ciclos de tendência, ou sempre que a gente identificar mercado em tendência, um desses 5 padrões serão possíveis de serem identificados. Ou um, ou mais de um, ou talvez quase todos eles, enfim. São padrões que acontecem dentro de tendência. Quais são os 5 padrões mais comuns de tendência? Tendência de correções rasas, ou small pullback trends. Spike in channel, impulso de canal. Trending trading ranges, ou lateralidades em tendência. Stairs, ou escadas. E o trend from the open, que é tendência desde a abertura. Que a gente já sabe que acontece 20% das vezes. E mais do que isso, um trend from the open pode se dar na forma de um small pullback trend. Então, uma tendência desde a abertura pode se apresentar na forma de uma tendência de correção rasa. Uma tendência desde a abertura pode se apresentar na forma de um impulso de canal, na forma de uma lateralidade em tendência, na forma de uma escada. O trend from the open é muito mais uma situação em que o dia apresenta algum tipo de tendência desde a abertura. Qualquer estrutura de tendência desde a abertura é um dia de tendência desde a abertura. Não importa se apresentou na forma de um spike em channel, por exemplo. Então, sempre que estivermos dentro de ciclo de tendência, dentro de fase de tendência, ainda que mais fraca ou mais forte, a gente deve procurar reconhecer padrões que acontecem dentro desta estrutura, dentro desta fase, dentro dos ciclos de tendência. E os 5 mais comuns: spike and channel, small pullback trend, trending trading ranges, stairs e trend from the open. Antes que eu diga qualquer coisa sobre qualquer um destes padrões, tem um negócio aí que está acontecendo em todos os desenhos e é fundamental. Todos eles estão de um lado só da média móvel. Se é tendência, os preços ficam predominantemente para um lado só da média. Não importa se é small pullback, se é spike in channel, se é lateralidade em tendência, se é stairs, o preço está predominantemente de um lado só da média. Mesmo no spike in channel,
até a fase do channel, que é o final da estrutura, o preço está de um lado só da média. Aí ele lateraliza e entra em uma tendência e fica para o outro lado da média. Por quê? Tendência pressupõe preço de um lado só da média. Quando o preço cruza a média móvel de um lado para o outro, isso é sinal de lateralidade. Então, se a gente está observando padrões de tendência, notem que o preço se mantém predominantemente de um lado só da média. Não importa em quais dos padrões a gente esteja observando. Small pullback trend, média está abaixo do preço. Spike and channel, na fase do spike and channel de alto, a média está abaixo do preço. Na fase de correção e busca da abertura em forma de tendência de queda, a média está acima do preço. Trending trading ranges, a média está abaixo do preço. Stairs, a média está abaixo do preço. Trend from the open, a média está acima do preço. A média móvel está de um lado só do preço. Não tem preço cruzando média móvel. Então, aqueles setups que a gente está acostumado a ver, 2HM, toque de média, primeiro gap de média móvel, tudo aquilo funciona. Porque é tendência, e sendo tendência, o preço não perde a média dos fechamentos, dos últimos fechamentos. Todos os ciclos, aí, todos os padrões têm preço em lado predominante da média móvel. Beleza? Isso é muito importante. Para vocês não olharem Spike and Channel com preço cruzando média. Trending Trading Range com preço cruzando. Olha o que acontece num Trending Trading Range. O preço não perde média móvel, tá vendo? Você tem correção profunda, você tem penetração de ponto de rompimento anterior, você tem lateralidades em tendência, mas o preço se mantém acima da média, tá vendo isso aqui? Ou, se fosse de queda, abaixo da média móvel. Ó, no stairs, a mesma coisa. Você tem penetração de ponto de rompimento anterior, mas o preço se mantém predominantemente de um lado só da média. Então, a média móvel, principalmente a média exponencial de 20, que é a única média que basicamente a gente utiliza assim com frequência no nosso método e está plotada em todos os gráficos que a gente olha, é uma média que indica para nós tendência. A única função dessa média para nós é um rastreador de tendência. Quando você está em dúvida se você tem tendência ou não, olhe para a média móvel. Se você tem preço se mantendo predominantemente de um lado só da média, por mais de 20 barras, significa que você está em algum tipo de tendência, ou mais forte ou mais fraca, mas você tem tendência. E aí, provavelmente, você tem algum desses padrões aqui que a gente vai começar a estudar. Bom, e o que é um small pullback trend, ou tendência de correção rasa? A gente falou um pouco desse padrão quando a gente estudou canais estreitos. Fiz uma pergunta para vocês. Todo canal estreito é um small pullback trend? Ou todo small pullback trend é um canal estreito? E aí, o que vocês disseram para mim? Todo canal estreito é um small pullback trend, mas nem todo small pullback trend é um tight channel, é um canal estreito. Por que mesmo que não é? A correção em uma tendência de correções rasas é rasa, mas não necessariamente muito breve. Então, olha só, como é que eu identifico uma tendência de correções rasas? À medida em que eu identifico a presença de correções muito rasas. É muito difícil, praticamente impossível se ganhar dinheiro operando contra a tendência de correções rasas. Quando a gente percebe a ocorrência de um novo rompimento, normalmente ele vai muito além do ponto de rompimento, produzindo barras inteiras além do ponto de rompimento, corpos inteiros das barras ficando para além produzindo gaps com o ponto de rompimento. Muitas vezes, rompimentos seguidos de continuidade, produzindo gaps de barra e gaps com ponto de rompimento. E quando corrige, corrige muito, muito pouco. Quando a gente vê algum tipo de fechamento do gap produzido com o ponto de rompimento, normalmente os gaps são negativos. E essas correções mal penetram pontos de rompimento. Então, essas são as características fundamentais de uma small pullback trend, ou uma tendência de correção rasa. Você identifica que preços estão predominantemente para um lado só da média,
você identifica que as correções são rasas e que após correções rasas você tem fortes rompimentos que produzem gap com ponto de rompimento. E esses rompimentos normalmente são produzidos por barras de rompimento que têm certa continuidade e que projetam boa parte do seu corpo e do corpo das barras de continuidade para além do ponto de rompimento, produzindo gap com o ponto de rompimento. E que quando há qualquer tentativa de correção, normalmente deixa gap negativo com o ponto de rompimento anterior. Combinado? Entendido? Fácil até, né? Porque vocês já estão craques. O que a gente vai fazer? Adivinha? Nós vamos fazer, e por isso que eu falei que agora a gente vai entrar numa fase mais legal, a gente vai fazer depois que a gente terminar esse slide, um replay para cada um desses padrões, para vocês verem exatamente como é que a gente faz para operar cada um deles. Mas, basicamente, como é que eu opero tendência de correções rasas? Primeiro, é muito difícil operar contra, porque eu tenho muita força. Por que eu tenho muita força? Porque as correções são rasas. 2, eu tenho fortes rompimentos, que dão continuidade ao movimento. E tenho uma situação de tendência. Então, o que é que eu faço? Eu entro com ordem limitada, comprando ou vendendo abaixo ou acima de barra de sinal de compra ou de venda. Eu entro com ordem stop. Eu entro com ordem limitada em ponto de rompimento anterior. E eu entro comprando barra de rompimento, comprando inclusive fechamento de barra. Ou seja, eu basicamente opero como eu operaria um canal estreito. Eu não opero contra tendência de correção rasa. Fácil, né? Porque você já domina um canal estreito, então a diferença aqui é que talvez a correção não seja tão breve, mas ela é igualmente rasa. Então vocês sabem exatamente o que fazer. Spike and channel, impulso e canal. É um rompimento em uma tendência no qual a continuidade ocorre na forma de um canal, ou seja, rompimento, spike, pode ser só um breakout, só um rompimento mesmo, a fase de impulso, a fase de spike. Mas também pode ser em forma de um canal estreito, com correções rasas e breves. Por que pode ser na forma de um canal estreito? Porque um canal estreito é um rompimento em um time frame maior. Quando você observar a fase de impulso de um spiking channel na forma de um canal bem estreito e extremamente inclinado, é porque o spiking channel, aquele que é rompimento seguido de canal, este rompimento está em um time frame maior. Portanto, o spiking channel deve estar sendo conduzido naquele outro time frame. Então, você pode eventualmente passar a operar aquele padrão que vai acontecer lá naquele time frame maior. O alvo é dado pelo rompimento naquele time frame maior. E se no time frame menor ele se apresentar na forma de um canal estreito, você, se eventualmente não entrou, não comprou a mercado, não entrou comprando o fechamento da barra, você pode comprar pequenas ou vender pequenas correções, depende se o spiking channel é de alta ou se é um spiking channel de baixo. Então, logo depois da primeira fase de impulso, quando você tem a primeira correção, ou seja, quando você percebe a formação, no caso de um impulso de alta, de uma L1 até uma H1, por que L1 até H1? O que acontece quando você tem um impulso, um spike de alta? O que acontece? O que é esse trecho entre L1 e H1? Essa é a primeira perna do pullback, não é isso? E esse pullback pode se dar em uma ou duas pernas. Mas, enfim, quando terminar o pullback, seja na H1, ou seja na H2, ou até mesmo numa H3 e tal, você pode ter o início de uma fase de canal. Então, você tem impulso, spike, em forma de rompimento ou canal estreito, pullback, e na retomada, provavelmente você vai ter o desenvolvimento do preço na forma de um canal, na forma de um canal, a partir da mínima do pullback. Neste canal, o momentum é menor e você vai perceber negociação bilateral. Porém, eu recomendo que vocês não operem contra. Porque mesmo que você tenha um canal, e esse canal não necessariamente precise ser estreito,
ele pode ser até relativamente amplo, você está em um ciclo de tendência. Então, para que é que você vai fazer scalps contra a tendência? Lembre-se que o Brooks escreve no bar by bar. Você não será consistentemente lucrativo até que pare de fazer scalps contra a tendência. Então, se você reconhece a presença predominante da força, produzindo um ciclo de tendência, você não vai operar contra, mesmo que num canal. E qual é o objetivo do canal? O objetivo do canal é levar o preço ao alvo do movimento projetado. E qual é o alvo do movimento projetado em uma estrutura de spike and channel? É a amplitude do spike, é a amplitude do impulso. Então vamos lá, vou desenhar aqui para vocês entenderem, se bem que eu acho que vocês já sabem. Tive um impulso, fiz uma correção em duas pernas. Vou iniciar uma fase agora de canal. Então tá lá, tenho aqui minha fase de canal. Qual é o objetivo? A projeção do spike. Então eu vou projetar este tamanho e esse canal tende a se estender até que o preço chegue lá. E uma vez que o preço chega lá, ele tende a deixar um padrão de reversão. Que padrão de reversão? Por exemplo, um topo duplo. E ao perder esta linha de tendência que se formava aqui, retestá-la, ele pode iniciar uma tendência no sentido contrária, uma reversão ou uma correção mais profunda. Qual é o objetivo desta tendência de queda? Já que a gente viu qual é o objetivo do canal de alta. O objetivo da tendência de queda é buscar a mínima do pullback que deu origem ao canal. Então, olha que complexo que é isso. Você tem um impulso, você tem um desenvolvimento em forma de canal que leva ao movimento projetado da fase de impulso, que quando atinge o alvo produz um padrão de reversão, seja um topo duplo, e esse topo duplo a gente já viu que pode ser com máxima mais alta ou com máxima mais baixa, pode ser inclusive na forma de uma reversão majoritária de tendência, ou pode ser algum tipo de wedge de topo, que na perda da linha de tendência pode produzir uma tendência no sentido oposto, que leva a uma correção normalmente mais profunda e que tem objetivo, tem alvo na mínima do pullback que deu origem à formação do canal, no caso aqui do exemplo de alta. É um padrão super, hiper comum. Tem spike in channel o tempo inteiro. Trending Trading Ranges, ou lateralidades em tendência. O que são lateralidades em tendência? São sequências de comportamentos laterais, ou seja, o preço rompe, consolida. O que é rompe, consolida? Rompe e você tem atividade lateral de preço. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Sobreposição de barras. Confusão. Linha para todo lado. E depois rompo de novo. E aí, quando eu rompo de novo, o que acontece? Lateraliza de novo. Então, é como se você estivesse vendo isto aqui. Algo de alguma forma de lateralidade, outra forma de lateralidade, outra forma de lateralidade, outra forma de lateralidade. Pode ser menor, mais estreita, pode ser mais ampla, pode ser bem estreitinha, não importa. Você tem o preço contido aqui dentro, de repente ele expande e aí lateraliza de novo. E aí expande de novo. E aí lateraliza e fica lá, big up, big down, aí expande de novo. Big down, big up, big down, big up, aí expande de novo. E ele fica preso. E aí até que ele vai, aí ele fica preso de novo, vai e volta, vai e expande, entendeu? O preço não vai de uma vez. Depois de novos rompimentos, você vê atividade lateral de preço. Você vê penetração de ponto de rompimento anterior. E uma coisa que é muito comum em lateralidades em tendência é o seguinte: você vê uma lateralidade aqui, por exemplo,
Aí você vê uma lateralidade que se forma a partir deste rompimento. E durante algum período, você vê o preço trabalhando em um range que se forma da metade da lateralidade de cima até a metade da lateralidade de baixo. É como se formasse um range dentro de dois ranges. O preço fica dos 50% do de baixo nos 50% do de cima. E aí ele faz que vai, tenta um rompimento dessa estrutura central, falha, volta, consolida, rompe de novo, consolida, rompe de novo, consolida. Então, como é que você identifica isso? Num time frame maior, dojis em tendência. São aqueles microcanais de alta formados por dojis. Ou estruturas realmente laterais, dojizinhos maiorzinhos um pouquinho, que formam algum tipo de sequência de price action, né? Dojis que produzem máximas e mínimas mais altas, mas que no final da história são dojis, não são barras de tendência, formando algum tipo de rompimento. Mas no final da história, apesar do tempo que demora para o desenvolvimento do padrão, quando você observa, o preço saiu do A e foi para o B. Teve um deslocamento. Mas note que a inclinação do movimento já não é uma inclinação tão aguda como nos rompimentos, nos small pullback trends, nos spike, ele já tem uma inclinação mais amena. Lateralidades em tendência ou trending trading ranges se confunde muito com stairs. Por que stairs? Porque no stairs você também tem penetrações do ponto de rompimento anterior. Só que essas penetrações nem sempre são muito profundas, mas há a invasão do ponto de rompimento anterior no padrão de stairs. Então, no trending trading ranges e no stairs, você vê o preço adentrar ponto de rompimento anterior. No small pullback trends, você não vê. Aliás, você vê gap com ponto de rompimento anterior. Aliás, quando você vê qualquer tentativa de fechamento dos gaps com ponto de rompimentos, normalmente são negativos. Já no lateralidades em tendência ou no stairs, você vê o preço se deslocar. Então, no lateralidades em tendência, você vai ver algum tipo de padrão de impulso seguido de algum tipo de padrão corretivo, uma wedge, por exemplo. Aí vai de novo, rompe, aí pode ficar essencialmente lateral. Aí preço fica lá zoado. Aí rompe de novo, aí pode ficar numa lateralidade mais ampla. Aí rompe de novo, aí forma um barbed wire. E aí o preço fica zoado. Até que perde. Beleza? Então você tem vários padrões corretivos no meio da estrutura. E observe que quando for um trending trading ranges, na maioria das vezes, os 50% da estrutura lateral de baixo formam uma nova estrutura com 50% da estrutura lateral de cima. E como é que isso se confunde com o padrão de escadas ou stairs? No padrão de escadas, você tem uma puxada para um novo extremo durante uma tendência formada por lateralidades em tendência, ou por um canal amplo, onde há uma série de 3 ou mais swings de tendência que se parecem com uma lateralidade e que mal conseguem se manter como um canal. Se parecem com uma lateralidade inclinada e mal conseguem se manter como um canal. Mas observe a média móvel e observe que o preço parece um canal amplo se formando acima de uma média ou abaixo de uma média. Mas um canal amplo que se parece com lateralidade e não um canal amplo que se parece com um canal estreito. Quando os canais amplos mais se parecem com lateralidades e ainda produzem deslocamento vertical do preço, muito provavelmente você tem um padrão de stairs, sempre que você observar impulsos para um novo extremo, rompimentos, que voltam, se apoiam no ponto de rompimento, às vezes até penetram esse ponto de rompimento e voltam a testar o topo. E se mantendo acima da média móvel, ou abaixo da média móvel. Predominantemente, os novos fechamentos se mantêm para um lado só da média dos fechamentos das últimas barras. E o trend from the open? O trend from the open é uma tendência que começa logo nas primeiras barras do dia e se estende por muitas barras sem correção. Mas esse sem correção não é sem nenhum tipo de correção, como aquela correção do rompimento que difere o rompimento do canal estreito. É sem uma reversão, sem uma correção profunda, sem
a perda daquela sequência de price action favorável. O que é a sequência de price action favorável? Sem que você perceba a interrupção da sequência de topos e fundos. E o início dessa tendência se mantém como um dos extremos em grande parte do dia ou durante todo o dia. O que é isso? O que é uma característica fundamental do trend from the open? Normalmente, a abertura da primeira barra do dia, ou a máxima ou a mínima da primeira barra do dia, de fato são a máxima do dia ou a mínima do dia. Ou, se não, da primeira, logo das primeiras barras do dia. Se às vezes o mercado abre lateralmente e depois segue. Então, você tem uma estrutura que começa logo nas primeiras barras do dia, e a partir dali ela se estende por quase todo o dia na forma de algum tipo de tendência. É muito comum quando você tem gap de exaustão na abertura do dia. E relativamente comum quando se tem gap de medida na abertura do dia. Mas o trend from the open pode se dar e pode aparecer na forma de quaisquer dos padrões anteriores de tendência. Eu posso ter um trend from the open na forma de um spike in channel, em que, a partir de algum tipo de abertura, eu tenho um spike, um impulso, e um canal que leva ao movimento projetado da fase de impulso. E, às vezes, o dia acaba e eu não consegui iniciar aquela correção tradicional do spike in channel. E aí você teve um dia de tendência desde a abertura. Eu posso ter um dia de tendência desde a abertura na forma de uma tendência de correção rasa. E aí o dia se desenvolve em tendência com correções rasas. Eu posso ter um trend from the open na forma de um padrão de escadas, em que você vê o preço se deslocando, se desenvolvendo na forma de um canal amplo, que mais se parece com algum tipo de lateralidade inclinada. Mas não deixa de ser tendência desde a abertura. E se por acaso, ao final do dia, a máxima ou a mínima das primeiras barras do dia de fato forem as máximas e as mínimas do dia, você teve um dia de tendência desde a abertura. Um dia de tendência desde a abertura pode ser o início de uma tendência, mas também pode ser o final dela. Portanto, é importante tomar cuidado se o dia de tendência desde a abertura não está acontecendo em um contexto ruim para um gráfico diário, por exemplo, para que você não imagine que os próximos dias continuem na mesma orientação que você vinha percebendo durante a fase de tendência desde a abertura.